Boa noite a todos. Nós vamos hoje ouvir o grande arquiteto brasileiro e baiano, Fernando Peixoto. Deixa eu chamar aqui Fernando para participar com a gente dessa conversa. Fernando já está aqui. Vamos aguardar Fernando entrar. Mas você está ouvindo bem? Estou sim, Fernando. Tudo Tá bem, bom. amigo? Como é que você está? Tudo bem, né? Só assina esse negócio de campanha política para a gente se encontrar, né? Exatamente. Nós dois candidatos, né? É, Eu, eu, di- eu disse a eu todo sou o mundo. candidato, eu sou o candidato rabo de foguete. Eu disse a todo mundo. O Fernando não vai aceitar, mas vamos chamá-lo porque dá um grande peso à Não, chapa. Quando eu você aceitou, pois é. foi comemorado o Mas seu você sabe ingresso minha no grupo. condição de aceitar, né? Sei, sei. Ó, nós estamos conversando com o grande arquiteto brasileiro e baiano, Fernando Peixoto. Dispensa a apresentação para os baianos, né? É um arquiteto que foi formado pela Universidade Federal da Bahia, pela Faculdade de Arquitetura, com carreira internacional, projetou a sede da Vale lá na Suíça, já representou o Brasil na Bienal de Veneza, ou seja, nós que somos arquitetos e somos baianos, temos muito orgulho de ter Fernando do nosso lado, fazendo os projetos com características muito específicas e admirado por todos nós. Fernando, vou fazer uma pergunta para abrir a conversa. Sim. Nós temos no grupo muitos jovens Ah, arquitetos e inclusive estudantes também estão aham. aqui com a gente. Conta aí a sua largada de carreira, onde você estagiou, seu primeiro trabalho, até você resolver montar seu escritório e começar nessa atividade de arquiteto empresário. Rapaz, essas coisas, negócio de conversa de velho, né? Na minha época, aí o negócio já fica prejudicado. Mas, na verdade, eu não sei, eu resolvi que eu ia fazer arquitetura porque resolvi que ia fazer arquitetura. Não me pergunte por quê, né? Eu, inclusive, fui para os Estados Unidos, morei um ano lá antes do vestibular, e fui um colega meu, Aidano Carleal. Aidano é um cara que tirou 10 no vestibular de engenharia. 10 zerado. E passou com 9 cacetada no ITA, tá Muito bom. certo? E foi pro ITA. E eu, como eu era colega dele, a gente foi junto para os Estados Unidos, eu resolvi fazer o ITA. Aí eu fiz o ITA e passei no ITA. E não fui. Meu Muito padrinho que bom. morava em São Paulo ficou injuriado comigo, porque Para eu nossa passei no ITA e sorte, não fui. você não foi. Para nossa Opa, meu sorte, você azar. não foi. Opa, meu azar. Ele não Para nossa conseguiu, sorte. né? Estou pensando de Aí forma eu, coletiva. é, é. Aí eu fiz arquitetura porque minha cabeça era fazer arquitetura, né? Mas não é uma coisa que não me. Eu acho que já era naquela época assim, mas para mim não tocou. Porque vamos dizer, o currículo, o ano letivo nos Estados Unidos termina no meio do ano, né? Isso. E aí eu vim no meio do ano, eu perdi um ano, porque eu tinha me inscrito para a Bolsa, mas não podia, porque eu ia entrar na faculdade com 17 anos. Aí não podia com 16, aí fui no meio do terceiro científico, aí perdi um ano, né? Quer dizer, perdi não, ganhei, né? E voltei no meio do ano e fiquei 6 meses vagabundando. Eu morava junto do Pôr da Barra e ia pro Pôr da Barra todo Excelente. dia. Mas eu nunca tive muito essa pressão do vestibular. É engraçado. Não sei se era meu relaxamento, mas não tive muita pressão, não. Aí fui para a faculdade. Aí na faculdade, desde o comecinho que eu tinha escritório, né? Era eu André Sá, Ah, o muito André bom. fomos sócios muito tempo. Se bem que o destino de André era Chico mesmo, não tem jeito. Porque André foi colega de Chico nos Maristas. Eu fui colega de Gustavo. Mas André perdeu um vestibular. Então ele, em vez de entrar, porque Chico formou um ano antes da gente, né? Então eu, André e Ricardo Albuquerque também. E Ricardo Ricardo, é o. grande arquiteto também. Ricardo é o. Vamos dizer, de amizade assim, eu acho que é o decano
porque nós fomos colegas de jardim infantil, de primário na escola de Dona Suzana, escola nova. Muito bom. Mas isso é história de velho, né? E você entrou na Então, faculdade de arquitetura e já estagiou logo no início? Ou... Nunca estagiei em lugar nenhum. Ah, você já Nunca, já foi como eu não profissional. gostava de ver. Sim. Esse negócio de estágio é bom. Rapaz, fazer pergunta a mim é um negócio perigoso. Eu sei disso. Eu vou dizer coisas que o pessoal não quer ouvir, né? Pode falar o que você Mas quiser. não, eu abri um escritório. A gente fazia perspectiva. Ganhei muito dinheiro fazendo perspectiva, né? Muito. A gente vivia de perspectiva. E fizemos um curso de desenho artístico que tinha na faculdade, tinha no vestibular. Eu, André, e 2 outros colegas, Valverde, que está morando em Portugal, a gente fez uns cursos pré-vestibular de desenho artístico que não existia dentro da faculdade de arquitetura. E a gente ganhou dinheiro também com isso, para a gente se manter. Mas a gente tinha um escritório ali nas Mercedes, embaixo dos Pitões, era uma loja que vendia material de desenho e tal. E a gente fazia muita perspectiva, e fazia interior, fazia o que aparecesse. Lógico. Né? Então, mas quando chegou no quinto, vamos dizer, a grande elogio que eu já recebi na vida, na verdade, e que eu acho que são os decanos da arquitetura baiana, e com coisas assim, que você olha hoje, melhor do que qualquer coisa está sendo feita hoje, que é Álvares e Pontual, né? São muito bons. E eu acho que nunca tiveram as homenagens que merecem. Rodrigo Pontual já morreu há certo tempo. Eu, inclusive, moro no prédio deles. Eu, inclusive, moro no prédio projetado por eles. Kiko tem escritório até hoje. Kiko tem 90 e cacete anos e tal. Mas Kiko não adianta chamar para nada que ele não vai. Então, mas é um cara interessantíssimo. É uma pessoa assim. Eu admiro eles todo dia, porque toda vez que eu entro aqui no prédio, na parte do Hotel de Andina, eu vejo a beleza da arquitetura. E esse prédio tem mais de 25 anos de construído. Rapaz, aquele prédio no Largo da Vitória, na esquina da igreja. Da Vitória com a praça. Exatamente. Chama Pedra do Sal, eu acho. Pedra do Sal. Aquele prédio tem quase 50 anos. Você olha para lá, rapaz, parece que foi feito ontem, né? Exatamente. Eu sempre dizia que se não ficar melhor do que Álvares e Pontual, não invente, porra. É melhor seguir o padrão, tá certo? Você Kiko teve o direito de inventar. Não, Kiko, rapaz, a história é muito mais interessante. Kiko é espanhol, né? Isso. E o sonho de Kiko era passar um ano na Espanha. Sair do escritório, parar de trabalhar e juntou o dinheiro e queria passar um ano na Espanha. Aí ele me chamou, eu estava no 4º ano de faculdade, não estava no 5º ainda não. Ele me chamou e disse: Fernando, eu queria que você fosse lá trabalhar comigo e tal. Eu digo: Kiko, não dá não, eu não faço estágio não, eu já tenho um escritório, já está uma confusão retada. Eu passei anos tendo pesadelo, que eu não tinha me formado na faculdade, tá certo? Que eu tinha projeto e não tinha diploma, porque eu não ia na faculdade. O 5º ano, tá certo? Aí Kiko disse: não, você não entendeu não, eu não quero que você venha trabalhar comigo não, eu quero que você venha trabalhar no meu lugar. Eu digo: diga aí de novo, para eu entender o que é. Ele disse: não, Rodrigo é muito bom de organização e tal, mas não é de criação. A parte dele do escritório não é essa. E eu quero que você fique no meu lugar. Projetando. E eu não vou. Não, projetando e mais, recebendo o que eu recebo. Muito bom. Como se fosse sócio mesmo. Da empresa. Aí eu passei um ano lá, trabalhando lá. E que foi uma maravilha, né? Então, foi a única vez que eu trabalhei num escritório sem ser eu mesmo. O seu. Então, eu tenho muito respeito e muita admiração por Kiko, né? Por Álvares e Pontual. No caso, Álvares, que é Kiko, né? Isso. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda que eu formei, estava a fim de viajar para algum lugar, estava saco cheio. E aí eu entrei numa bolsa, tinha umas bolsas chamadas Fulbright, que eram as bolsas que Fulbright era o nome do cara que fez essas bolsas para estrangeiro, etc. E aí você no Brasil e Estados Unidos, durante coisa eu ensinava inglês também, fazia lá coisa. Aí eu entrei para Fulbright e recebi a bolsa e tal. E tinha escolhido já a universidade, ia para Princeton, não sei o quê. Mas eu só dava a fim de viajar, né? Esse negócio de fazer mestrado, não sei o quê, é para o cara ensinar arquitetura. Para fazer arquitetura não serve para porra nenhuma. Me desculpa, os mestres e doutores. Então, mas aí eu resolvi viajar e fui de barco e tal. Aí é um negócio complicado. E desisti da bolsa, que é uma coisa hoje, é uma heresia o cara desistir de uma bolsa de pós-graduação para ir velejar. E quando eu voltei,
Eu não tinha emprego, não tinha nada. E aí tinha Luiz Pereira de Araújo, que estava começando. E Luiz tinha contratado um colega meu, um cara muito inteligente, mas que tomava uma cachaça, rapaz, desregulado. Ceará, Clóvis, que já, inclusive, já faleceu. E Luiz tinha contratado Clóvis, né? E o Clóvis era desregulado mesmo. Só de carro da Luiz Pereira ele já tinha capotado 2. Desregulado de verdade, né? Então... Aí o outro colega dele disse, rapaz, Clóvis saiu da Luiz Pereira, vai lá e tal. Eu tô procurando um emprego, né? Sei lá. Porque o escritório só não era para... Aí eu fui lá e o Luiz disse, não, eu quero full time. Eu digo, não, full time eu não vou. Eu vou um turno. O que é que você tem para projetar? Aí ele disse, eu tenho um prédio, não sei lá, 2 prédios por ano, alguma coisa assim. Isso eu faço num turno, não precisa de 2 turnos. E aí o Luiz já tinha projetado, outro cara que eu tenho eterna gratidão e um cara que eu... Você lembra que quando eu estava lá na presidência da ADEME, nós fizemos uma homenagem para Luiz. Foi Luiz. Foi. Aí eu fiquei um turno em Luiz. Mas Luiz já tinha projetado, porque Luiz gostava de projetar, desenhava, tá certo? E ele fazia, aí tinha um cara Costinha, que era um desenhista, rapaz, o cara era viciado em Luiz. Porque Luiz botava o nome, vamos dizer, quarto na planta, Luiz fazia a lápis do tamanho que ele queria, o normógrafo, porra. E na posição que ele queria. E eu botava tudo escrito a Miguel. Aí o Luiz ficava, vai Costinha. Aí eu fui para lá, Luiz aceitou. Aí eu digo, segundo turno, não fica. Aí fiquei um turno. E aí, como eu já tinha um escritório, aí foi a época que Luiz cresceu. Eu hoje acho que foi uma irresponsabilidade dele. Porque eu projetei, por exemplo, o Orixás Center com 4 anos de formado. Poxa, grande projeto. Tem 120 mil metros quadrados de construção aquela torre. Uma torre circular e a outra retangular. A circular é de escritório, é de quarto-sala, mas que sai do nível das lojas. Isso. E a outra retangular tem um elevador que joga você no playground e aí distribui para que elevador você vai. E um shopping embaixo. E o shopping embaixo. E o grande shopping da Bahia era a Fundação Politécnica, né? Isso. Que era a coisa mais moderna que tinha em Salvador. E aí eu não fui muito para aquele lado, mas aqueles prédios são bem alvos e pontual, né? É a faixa branca descendo, o peitoril numa cor, né? Junto com a janela e tal. E eles estão, vamos dizer, não são envergonhantes, né? Eu ia fazer essa pergunta. Quando você começou a projetar nesse seu estilo característico, qual foi a reação dos seus clientes, né? Que foram os primeiros a tomar conhecimento desse estilo seu, com arquitetura colorida, com as formas fortes. E a reação das pessoas também, dos clientes, das primeiro pessoas. É uma coisa progressiva, né? Isso. Por exemplo, o telhado de telha, eu fiz muita casa, né? E aí o telhado de telha, eu botava a tabeira do telhado, a gente botava vermelho, azul e amarelo, as 3 cores básicas. Isso. Que era um escândalo, porque as tabeiras das casas eram invernizadas, pô. Entendi. Tá, eu me lembro que eu não fui o projeto original, mas eu fiz um retrofit, né, para dizer o nome bonito, daquele prédio Bosque Suíço, sei lá, da Santa Helena, ali depois da Faculdade de Engenharia, né? Como é o nome daquela rua? Em São Lázaro. São Lázaro, exatamente. São Lázaro. São 2 prédios, assim, 2 por andar de 4 quartos, num terreno. E eram as peças de madeira. A janela tinha a janela para cima e mais um vidro embaixo. Para o cara ter mais vista, não ficar aquele peitoril de cego, né? Isso. E aí tinha uma peça de madeira. Aí eu cheguei lá na hora, mandei tocar o cacete, pintado tudo de amarelo. Rapaz, ele quase me mata. O negócio nobre, a madeira nobre. A madeira de lei, pau d'arco. Então você vê que as coisas não eram notáveis, mas eram... Por exemplo, o Paulo Nunes, que acha um prédio decente até hoje, né? Aquele redondo, né? Aquela torre. E aquilo era barato, era da Secrisa, né? Com mármore bege. E aí eu resolvi botar o gradil da varanda de tubo. Rapaz, foi uma merda para brigar. Eu fiz graças ao Dr. Félix, que morreu recentemente, que é uma perda de um grande amigo, na verdade. Isso, exatamente. Porque ele dizia, tubo de ferro? Isso é negócio de indústria, rapaz, de Paulo Petroquímico vai botar no prédio de luxo. Então as coisas foram, vamos dizer, gradativas. Entendi. Elas romperam direto quando eu fiquei trabalhando sozinho. Porque aí eu era sozinho, não tinha de dar satisfação a ninguém, entendeu? Isso. Aí toquei o cacete, digo, agora eu vou ao Lasca, né?
Mas qual, qual, E qual, foi, qual, qual foi o momento desse O Vai ou Lasca? Tipo assim, qual você acha que foi o projeto ou os projetos que não, eu acho que o primeiro foi aquele trecho Cidadela, né? ali do Cidadela, não é isso? Porque, na verdade, eu fiz o loteamento, que aqui não é um pequeno loteamento, na verdade, tem duas Exatamente. ruas só e tal. Tá certo? E é um terreno abandonado, porque só prestava na avenida o outro lado, né? Aquele lado Isso. é o lado ruim, né? Exatamente. Tem uma construção, tem uma ocupação ali atrás, né? Que E é o lado ruim desqualificava aquele espaço. o lado ruim da avenida era aquele, né? Aí no Cidadela, aí eu fiz aqueles Cidadela 1 e 2 e 3, sei lá. Esse Isso. foi o primeiro, que é o mais simples, né? Uma torre vermelha com dois ângulos retos, né? É, Que é um negócio tão óbvio que eu me lembro que eu viajei para a Inglaterra e tem uma perto de Trafalgar Square tem uma loja, uma universidade, uma escola de design. E tem uma biblioteca da Zorra, né? E você tem acesso a coisa. Aí eu fui na biblioteca para olhar, né? Eu digo, não é possível ninguém ter inventado essa merda antes, né? Pô, né? Fazia vertical e fazia horizontal, nós não encontrava vertical com horizontal, porque era uma coisa assim esquisitíssima, né? E fora a cor também, né? é, Porque os prédios da Bahia eram aqueles prédios, os primeiros da Vitória, Del Campo, Del Rio, Del Mar, né? Tudo cor de calçola, né? Quer dizer, calçola de antigamente. Azul claro, bege claro, né? Tudo assim, aquelas coisinhas. Certo? Então, aí esse negócio da gráfica, do grafismo, é interessante. Porque o problema é que eu não tinha, erroneamente talvez, eu nunca tive muita, vamos dizer, vocação para ser amigo do rei, né? na Então, virtude. quando eu fiz o Correio da Bahia, que aliás mostra a indigência cultural normal, dominante, porque desgraçaram com tudo, e é o Ministério Público, imagine a plebe ignária, né? Que Se tem a aquele. sumidade faz uma Tem, merda daquela, tem um vão um enorme balanço, na Avenida um Paralela, não é balanço isso, de 15, Fernando? Com um balanço enorme. Rapaz, na verdade, o erro é que é na paralela. E na paralela tudo some, porque a escala é muito grande. Se aquilo fosse na Garibaldi, bom, mas era o Correio da Bahia, então era um balanço Muito grande o balanço. bárbaro. Um lado É. tem balanço de 15 metros, sei lá. Acho que é o maior balanço que tem na Bahia. E aí, aquele momento, para mim, foi uma meia trava, né? Quer dizer, ou eu vou ser amigo do rei para poder fazer projetos. Porque tem as coisas de arquitetura que eu acho ridículo, né? O maior vão da América Latina, eu nunca vi ninguém dizer que é o quadro que gastou mais tinta da América Latina. Você já ouviu falar disso? Não. Como qualidade de pintura, não, esse quadro desse pintor gastou mais tinta na América Latina. Porra, isso não é qualidade de porra nenhuma. Não, vão não significa qualidade. Se tiver as duas coisas, sim, é mérito. Tudo Mas bem. não tendo as duas Mas aí coisas, não você, é. para você se caracterizar com essa, entre aspas, bem negrito, vanguarda, você tem que trabalhar pro rei. Não vai trabalhar pro povo, vamos dizer assim. Porque o rei é que o dinheiro não é dele, pode fazer a merda que quiser, né? Então eu cheguei à conclusão que eu não tinha essa vocação, infelizmente. E aí eu tinha de fazer alguma coisa que eu me distraísse, principalmente, né? E que eu gostasse, que não precisasse ser obra atípica ou suntuosa. Entendi. De custo extremamente elevado. Ou aquela grande encomenda, entendeu? Isso. Então, vamos dizer, a única coisa que eu tenho, que eu acho que talvez seja singular, é conseguir o número de publicações e tal, em resumo, a repercussão com somente obras corriqueiras. Exatamente. Essa linha para médico, apartamento de quarto sala, É difícil apartamento de dois quartos comerciais, pequeno, né? Exatamente. mas vamos dizer, de mercado. E Exatamente. eu acho que também é a grande restrição que eu tenho dos colegas, né? Porque sempre foi costume dizer que o mercado imobiliário era uma bosta, só tinha tudo igual, né? É. E aí, quando tem no mercado imobiliário não é tão igual, né? O discurso fica meio desmoralizado, né? Exatamente. Eu conheço o Fernando porque nós já trabalhamos juntos, né? Fernando tem um raciocínio lógico que poucas pessoas têm. Então ele consegue pensar um projeto, pensar a estrutura, pensar a forma, pensar toda a arquitetura com muita criatividade e muito raciocínio lógico. Ou seja, o que não é muito normal entre qualquer pessoa, né? Ou a pessoa é muito criativa, normalmente, ou ela tem muito raciocínio lógico. Fernando tem as duas coisas
Eu acho que aí é uma das características da genialidade dele, porque os projetos de Fernando têm muita lógica. Tem muita lógica tem uma forte característica estética, né? Tem as duas coisas, tem a arte e tem a inteligência. O grande problema é que arquiteto... Eu tenho 2 filhos publicitários, né? Diz que publicitário, quando quer se suicidar, pula de cima do ego. Quando cai, morre. Arquiteto pode não morrer, mas vai ficar todo quebrado, porque também é o ego. O arquiteto entrou, tem de ser o coordenador da equipe logo, né? E, vamos dizer, teve a gente começar a entrar nessa conversa, a conversa não termina. Mas, basicamente, a Revolução Industrial, o arquiteto virou fazedor de pera, uva na fachada, aquelas merdas, né? De enfeitar a fachada. Isso. E aí veio Bauhaus, essas coisas, que é uma maneira de dizer que o arquiteto não era um enfeitador, era uma coisa essencial. A estrutura tinha de aparecer, aquele discurso todo, tá certo? Isso. E um discurso que, tudo bem, esse que é meio hipócrita, mas tudo bem. Aquela cadeira Vassili foi feita para pobre, porque era couro e aço inox. Aí a forma lança por alguns milhares de dólares. Tipo coisa de pobre mesmo, né? Mas vamos dizer, e isso, o que é que aconteceu? Basicamente, vamos dizer, o que mudou tudo é que os Estados Unidos importou aqueles alemães, Mies van der Rohe, etc., foram para os Estados Unidos. E eles chegaram nos Estados Unidos, na verdade, os grandes milionários dos Estados Unidos eram donos de açougue, sei lá. Eram os caras... Isso, comerciantes, industriais. E ignorantes, vamos dizer assim, incultos, vamos botar para ficar mais... Para ficar mais culto, vamos chamar de incultos. E aí os caras consideravam que o cliente só tem de pagar e não pode cagar regra, nem dar opinião, nem nada, porque eles sabiam mais do que todo mundo, entendeu? Então o cliente só entrava para pagar. E não tinha satisfação para cliente, para saber o que o cliente quer, não. Fazia o prédio transparente, não pode encostar nenhum armário na janela, não sei o que, aquelas um calor da porra aí, ar-condicionado comendo. Então, essa cultura da arquitetura moderna passou para a arquitetura. Para os arquitetos como cultura geral. Exatamente. Que o cara se acha autor, etc, etc. Mas na hora que você diz indústria da construção civil, você não é arquiteto, você é um desenhista industrial. Isso. Então, vamos dizer, eu sempre digo, se arquiteto fosse fazer carro, fazia com 5 rodas para ficar diferente, né? Entendeu? Entorta a porra toda para ficar diferente. E eu acho que não precisa disso, entendeu? Isso. Eu não acho que não seja possível isso na arquitetura de exceção, etc. Mas no dia a dia, você pode fazer uma coisa, eu não consigo pensar sem pensar na estrutura, na modulação, etc. Então, em resumo, eu não consigo pensar no projeto sem que seja um produto. Exatamente. Tá certo? E aí você usa seu raciocínio agora, lógico. Produto não, esse produto não precisa ser uma merda, né? Quer dizer, não precisa ser um pombal e tal. É que nem carro. Vamos botar carro. Tem carro, todos os carros têm 4 rodas, anda para frente, anda para trás, mas tem carros e tem carros, né? Então não precisa entortar a porcaria toda para você ser original. Então, eu acho que daí foi a ideia, pelo menos. Agora, tem muita coisa de, vamos dizer, as cores fortes, de africano, etc. Tem influência da Bahia, das cores da Bahia, como você falou aí da cultura africana. Mas isso é uma coisa que, se eu fosse candidato a alguma coisa, eu diria que é coisa tudo da Bahia, tá certo? Que a Bahia me deu régua e compasso, essas hipocrisias, porque a melhor coisa é o cara ser baiano e se picar da Bahia, né? Ser baiano e ficar na Bahia é mau negócio, posso garantir a você. Mas, vamos dizer, se você olhar a Radha Abramo, né, que é, sei lá, escrevia para a revista Veja e tal, e era uma pessoa culta, fazia crítica de arte, etc., dizia que eu era vamos dizer, uma expressão que não aconteceu do movimento holandês de Stijl, que é de Mondrian, etc, etc. Isso, então bom. Eu não posso achar que a holandês é baiano, né? Certíssimo. Então Mondrian, aquelas cores fortes, Macintosh, aquela cadeira Macintosh, etc. Com lógica também no desenho, né? Sim, mas era uma coisa no desenho. Muito colorida, tá certo? Exatamente. Agora, obviamente, vamos dizer, a África, a África, para qualquer pessoa, eu tenho um sentimento que ela é a raiz, né? Vamos dizer, quando você fala da África, você
teoricamente pensa numa coisa primitiva, sem influências, sei lá, de modismos, etc. E não tem, vamos dizer, não precisa a gente ir muito longe, não. Toda a arte moderna, cubismo, tudo africano. Vamos dizer, a raiz é extremamente uma releitura africana, né? Daquelas máscaras africanas, etc. Mas a arquitetura é coisa de cara fino, né? A arquitetura não é coisa de preto, não. Então, é difícil você convencer. E isso é interessante. Uma Na verdade, vez, não tem uma cadeira de cultura africana. A arquitetura africana tem coisas lindas, né? Quer dizer, são passageiras, não são grandes coisas, aquelas cabinhas, grafismo, retado. E a faculdade não tem. Aí fica nessa conversa, não, vamos botar a cota é o quê? Ou o cara sai de lá, pode ser preto, mas ele não sabe nada de preto. Não, ele é branco, ele só está escurecido. Tinha que ensinar na faculdade de arquitetura. Pô, tinha de ter uma cadeira de arte africana, de arquitetura africana primitiva. Em resumo, se você não prestigia a origem, né? Etc., você não está prestigiando nada, está fazendo demagogia. Pô. Fernando, uma vez, eu não sei se você lembra, você não deve lembrar, eu estava lá na Faria Lima andando, e aí tinha tempo, entrei no Museu da Casa Brasileira. Né? Nem sabia que tinha uma exposição, entrei para ver o que é que tinha. Quando eu cheguei lá, tinha uma exposição sobre formas e cores. E aí tinham vários profissionais, tinha publicitário, tinham livros, tinha na moda também. E o arquiteto que representava, o arquiteto que estava representando todos os arquitetos com as cores e formas era você. Né? Eu aí na hora liguei para você, você não deve lembrar, mas Fernando Peixoto é arquiteto de exposição de museu. Ou seja, a arquitetura é uma arquitetura importante que marca um momento da nossa fase e por conta disso tem essas influências. Fernando, conta um pouco sobre a sua participação na Bienal de Veneza. Você já representou todos nós brasileiros na Bienal de Veneza. Rapaz, essas coisas... Rapaz, se você nunca foi, você tem de contar uma história. Aliás, eu ter ido para Veneza é uma coisa pouco conhecida, né? Eu imagino os colegas se tivessem ido para Veneza, o oba-oba que seria, né? Ia ser trio elétrico na Barra. Na Barra, para receber o veneziano. Mas você, depois que vai, eu me lembro de, vamos dizer, quando você estava no primário ia para a admissão, né? Era uma boa admissão. Chegava lá mesmo a esculhambação do primário. Aí ia para o científico e tal. Chega na faculdade, a esculhambação é igual. Aí você, diretor acadêmico é a esculhambação. Você acha que a Câmara Federal ou a Câmara daqui não é igual ao diretor acadêmico? Igualzinha, pô, é a mesma esculhambação. Então, Veneza é uma história que eu vou contar porque eu estou pouco me incomodando. Aí realmente foi oficial, escolhido para representar e tal. Não é uma coisa como corriqueiramente sob dependência de verba. Foi ao contrário. Eu fiz umas maquetes do tamanho assim de uma geladeira. Na verdade, uma caixa de fórmica preta e botei adesivado. Não tinha adesivo naquela época ainda. Eu cortei tudo, adesivei tudo. E quem resolveu o problema foi o doutor Antônio Castro, porque conseguiu que a Varig levasse as caixas, que eram as caixas enormes. E aí foi a época do começo de Collor, não tinha verba. Bom, aí a gente foi para Veneza. Veneza, a Bienal tem dois tipos de exposições, vamos dizer. Um pavilhão grande, que tem vários países, e países que têm pavilhões individuais. E o Brasil tem um pavilhão individual. O que é admirável, mas foi na época de Juscelino, é um projeto de Midling. É uma alazinha na frente, uma passarelazinha, uma alazinha atrás. E, teoricamente, um espelho d'água em volta. Já viu o espelho d'água, o estado que estava, né? Aí nós fomos para lá, Emanuel foi comigo, foi um apoio moral grande. E aí, rapaz, chegou Emanuel Araújo. Artista plástico. Que é meu ídolo. Também baiano, meu ídolo, grande artista plástico. E que nunca, essa terra não presta, tá certo? Porque nunca poderia deixar Emanuel ir embora e menos ainda fazer o Museu Afro-Brasil em São Paulo. Exatamente, era para estar aqui, né? Pois é, tinha de estar aqui. Isso não vamos discutir. Isso. Mas na sua sala de trabalho, a escultura mais representativa que você tem é de Emanuel. E aqui em casa, o que eu tenho é Emanuel. Agora, bom, mas aí, rapaz, o pavilhão estava uma esculhambação. Tá certo?
E junto era o pavilhão da Polônia, tá certo? Aí o cara da Polônia olhou os seixos e se encantou que ele queria botar os seixos no pavilhão dele. Então eu digo, tudo bem, vamos fazer negócio. Eu te dou o seixo, você me dá a escada, porque nem escada tinha para bater os pregos, para pendurar os negócios. Por aí você tira. Aí diz, porra, tem um mastro lá à frente, rapaz, pô, a bandeira brasileira. Pô, ninguém trouxe bandeira brasileira, ninguém se lembrou. O curador era Aparício, que era aquele cara que era um cara influente culturalmente em São Paulo, ele era o curador. Mas Aparício estava lá gandaiano, vamos dizer assim. Aí diz, pô, quem é o cônsul brasileiro em Veneza? Não sei quem, vamos lá. Aí fomos lá pedir a bandeira. O cara disse, não empreste não. Lá, pô, é para o pavilhão do Brasil. Mas se eu emprestar, vocês não vão devolver. E é a única que eu tenho. Então emprestou. O pavilhão do Brasil ficou sem bandeira. Aí por aí você tira a importância dessa participação, tá certo? Eu me lembro uma vez, Tim Maia, que você não faz show no exterior? Ele disse, não, rapaz, deve faz show no exterior, só faz show em boteco. Agora, conta uma história que cantou na Europa, aqui no Brasil. Só serve para contar a história. Não é igual, não, mas é bastante parecido. Mas fale agora, sua carreira internacional, o projeto da Vale, o projeto que você fez para a Vale na Suíça, da sede da Vale, né? Sede da Vale na Europa. A Vale Internacional. A Vale Internacional. Rapaz, isso eu perdi diversos amigos. Eu tenho a notícia triste aí, vamos ver. Roger Ainelli, Roger, um cara brilhante. Para mim, Roger era um cara que ia acabar presidente do Brasil. Um grande empresário. Realmente. Grande empresário e rapaz de uma... Eu vou te contar uma história de André, a esposa dele, que uma vez eu fui lá no Rio. Eu fiz algumas coisas para ele, fiz a casa de Angra. O apartamento no Rio, né? Que você me falou. O apartamento no Rio, o apartamento da filha dele que morreu também. Morreu a família toda. Morreu a família toda no avião, exatamente. E aí uma vez, só para você se localizar quem era, uma vez eu fui para o Rio e aí André disse, Fernando, eu tenho que sair, estava fazendo um apartamento, mas daqui a umas 2 horas eu volto. Eu digo, você vai fazer o quê? Não vou no Detran ver a carteira de motorista. Eu digo, eu não acredito. Eu já tirei carteira de motorista pelo Correio do Rio de Janeiro, mandei tirar para não ter de fazer. Você vai para... Isso Roger Agnelli, né? Isso Roger Agnelli. Presidente da Vale naquela época era a coisa... Maior empresa do Brasil. Se não era a maior, era a segunda maior. Pois é, mas de exportação, a Petrobras é só de importação, que é uma diferença brutal. Aí eu disse, mas eu tenho de ir. Eu digo, não entendi por quê, rapaz, manda um BQTF lá e o nego te dá a carteira. Eu disse, mas eu tenho uns filhos para dar exemplo. Muito bom. Então, é uma coisa, né? Aí eu fui, mandaram para lá. Hoje ele disse, não, eu preciso fazer uma sede lá na Suíça e tal, tem uns terrenos lá, vai lá escolher. Vai lá escolher, rapaz. Você chega na Suíça, primeiro você tem que parar e reciclar, né? É processar tudo. Porque o processo é outro. A sede da Vale era um prédiozinho, tinha vários prédiozinhos assim. A sede original. Aí tinha uma cerquinha e de frente à entrada do prédio tem vaca, porra, pastando. Quer dizer, você diz, porra, não pode ser um bom lugar em relação ao Brasil, né? Aí eu escolhi lá um terreno. Aí ele passou, ele vinha de onde, sei lá, no avião, parou na Vale. Disse, qual foi o que eu escolhi? Esse, vamos lá olhar. Rapaz, era uma plantação de maçã de um lado. Mas eu digo, esse terreno é bom. Aí disse, tá bom, então manda comprar. Aí eu vim embora, pronto, escolhi o terreno, era para eu escolher. Eu disse, não, agora você vai fazer o projeto. Aí, rapaz, eu me dava muito bem com o Rogério, porque eu conseguia me entender com ele com poucas palavras. Aí eu fiz uma pergunta a ele, o seguinte, eu digo, você quer a sede da Vale para botar gente lá dentro e trabalhar para a Vale, ou você quer a sede da Vale para representar a Vale? São duas coisas completamente diferentes. Né? Se ele quer que a sede da Vale seja uma imagem da Vale, e outra, se ele quer o espaço para botar gente dentro, pode ser qualquer coisa. Ele disse, não, eu quero que represente a Vale moderna e tal. Aí mandou para lá. Aí eu fui nos 4 ou 5 escritórios, porque é impossível você fazer isso sem ter um associado local, né? Lógico. Porque tem as leis locais, tem exatamente, tem que adequar a legislação. E tem o dia a dia, eu ia todo mês, mas tem dia a dia da obra. E lá na Suíça é completamente diferente daqui. Primeiro, o mestre d'oeuvre não é o mestre de obra, é o dono da obra, né? Entendi. Lógico que o mestre da obra é o dono, porra. Faz sentido. E o escritório faz o projeto, orça o projeto, detalha e não tem construtor. Não tem firma construtora, tá certo? O escritório de arquitetura bota um arquiteto na obra e tudo é terceirizado.
Entendi. Limpeza do terreno, aí tu contrata. Vai, E vai seguindo assinando contratos, né? Vai contrato, assinando fazendo contratos. as coisas e assinando, seguindo o orçamento. Então não tem a imagem do construtor, entendeu? É gerenciamento de contrato. Pois é, porque ele fez o orçamento antes de Entendi. começar a tomar os preços, entendeu? Entendi. Então é interessante, porque é É um um bom sistema modelo. completamente diferente, né? É um bom modelo. E que aqui no Brasil, como sempre, ele está fazendo, já está na trambica, né? Porque o cara cobra a obra por administração, contrata a esquadrilha, não faz porra nenhuma e ganha percentual por administração. Porra, a obra por administração é quando o cara virava cimento da obra, né? Hoje o cara compra o cimento pronto. Então, no fim, esse sistema suíço, eu acho que é mais adequado à atualidade. Porque hoje, muita grande parte da obra é terceirizada, né? E aumenta o No protagonismo do arquiteto, né? Isso era um modelo que podia ser discutido, inclusive, no CAL, porque isso aumenta a nossa participação. É um modelo que tem um orçamento. Eu defendia uns anos atrás, que quando fizesse concorrência, a gente não tem esperança. Porque hoje a gente não fazendo uma merda, vamos fazer concorrência, aí fica uma merda maior, tá certo? Então, no fim, tá tudo uma merda, a arquitetura vai ficar igual. Não tem como ser protagonista. Mas eu defendia uma época, quando tivesse uma concorrência de uma coisa grande, a concorrência fosse casada arquiteto com construtor, para garantir que o preço seria aquele. Porque quando fazia... Rapaz, a única concorrência que eu sei que deu certo na Bahia é a Biblioteca Central, Que é um que grande foi projeto. de Álvares e Pontual. É, lindo Né? projeto. É um negócio tranquilo. Forma... Álvares e Pontual, de Kiko. O resto só deu bronca, rapaz. Porque aí vai um cara e julga aquele negócio, aquela coisa faraônica, que no fim fica uma merda. Então, eu também acho que fazer concorrência não adianta se você não tem quem julgue, né? Se a comissão julgadora for modelo... boa, dá certo. A questão é montar uma comissão julgadora positiva. Pois é. Então, eu acho que o projeto devia entrar na concorrência com orçamento. E com alguém que garantisse que aquele orçamento ele faz. Então, devia ser casado. Dupla, né? Arquiteto com construtor. De dupla. Só entrava de dupla. Bom, mas aí eu fui fazer esse projeto. E foi muito interessante por diversas razões. Técnicas. Vamos dizer, quando o nego fica falando, projeto ecológico, eu fico dando risada, né? Porque aqui o nego moe 4 garrafas PET, pinta a parede e diz que é sustentável, pô. Qualquer garrafinha PET moída já fica sustentável, né? Outro dia eu estava vendo uma publicidade na revista, isso já tem mais de ano, uma publicidade numa revista náutica, uma lancha da porra, né? Que é a coisa mais insustentável que tem, porque motor diesel come 10 litros por HP, 1 litro por cada 10 HP, tá certo? E aí, uma lancha dessa come 120 litros por hora, tranquilamente. E aí sai o cara, a mulher e 2 marinheiros e mais 4 meninos. Não pode uma porra dessa ser sustentável comendo 120 litros por hora. Você tem veleiro, né, Fernando? Você tá fora dessa história. Aí, não, mas tudo bem, o cara tem, mas não diga que é sustentável. Pô. Exatamente. Aí eu digo, eu vou ler esse negócio, porque eu quero saber como é que essa porra é sustentável. Sabe por que era sustentável? Porque tinha todas as lâmpadas de LED. O cara com 2 motores de 800 HP rodando, ele pode acender uma cidade, pô, precisa de lâmpadas de LED. Então esse negócio de sustentável é um discurso descarado, né? Mas esse prédio é muito interessante. Porque é tudo estado de arte, né? Então, por exemplo, tem um pátio central. O prédio tinha um pátio central. Aí tinha uma estrutura espacial com a clarabóia. Então, lá, você vê quando o negócio quer ser sério, não fica essas galinhagens daqui, né? Aqui, ó, certificação, é tudo galinhagem. Na Suíça é muito simples. Você quer ser sustentável, você não é obrigado, mas você faz um projeto que chama Minergie, mínimo de energia. Você aplica, você diz que quer que seu projeto seja Minergie, que tem benefícios, etc. Então o Minergie, rapaz, não precisa porra nenhuma. É o seguinte, quantas pessoas trabalham e quanto consome de energia. Lógico. É tão simples quanto isso. Pronto. Todo mês o cara confere. Se a energia subir, é matemático, não precisa de fiscal, não precisa de nada. Se a energia subir, o cara cancela a sustentabilidade do prédio e o cara perde benefício fiscal. Um negócio simples. Ou seja, ele tem liberdade para ele fazer o que ele quiser. Agora vai fazer uma conta todo dia, todo final de mês, do consumo de energia. Ele tem que fazer um projeto que preveja isso. Exatamente. Então esse pátio central, só para dar um exemplo, que é interessante,
Esse pátio central tinha uma cobertura translúcida, mas que tem um problema de ultravioleta, ele é preocupado com ultravioleta. Então tinha um controle, os vidros tinham um controle de ultravioleta radical, certo? E essa cobertura abria a tampa para um lado, abre a tampa para o outro, o computador, porque se a cobertura não podia ser ar-condicionado, porque senão a consumia energia. Senão dava problema. Então essa cobertura abre, fecha, tá quente, abre para o lado que o vento tá vindo. Rapaz, é um negócio parecendo um computador, é um computador, né? Um aviãozinho. Mas aí que quando botou tudo, e aí veio o paisagista, né? Aí botou as árvores e veio medir a insolação das árvores. Aí o cara chegou à conclusão, não, essas árvores botou linha ficus, né? Parente de ficus com a árvore mais resistente. Se essas árvores não vão aguentar aqui não, porque não tem ultravioleta nenhuma, essas árvores não vão crescer. Tem de botar um refletor de ultravioleta em cada árvore. E dependendo da época do ano ou do sol externo, o refletor liga tantos minutos ou tantas horas. O computador vai processando. Aí você tira. Né? E aí, como é que fazia? Aí eu tinha lido, sei lá, uma época, porque aí botaram a Universidade de Lausanne de consultor, um cara lá. Que você, é uma coisa interessante que ninguém usa. Se você cavar 2 metros, 3 metros, a temperatura se estiver quente fora, a temperatura é 5, 8, 10 graus mais baixa do que a superfície. Certo? E se estiver congelado na superfície, 3 metros abaixo, está mais quente do que a superfície. Entendi. Então, em resumo, o subsolo tem sempre um gradiente a favor, seja para esfriar, seja para esquentar. Positivo. Aí eu inventei lá, o cara da Universidade de Lausanne estudou. Aí a gente fez um shaft, enfiado pelo chão, tá certo? Que vem de fora para pegar o ar e sai no meio do jardim, entendeu? Entendi, muito bom. Então esse shaft vem esfriando ou esquentando o ar. Esfriando ou esquentando, a depender da temperatura. Ar e soltando no jardim, e as tampas lá em cima abrindo e fechando que nem uma louca para manter o jardim na temperatura. Então isso entre outras coisas. O prédio é um prédio a estudar, realmente, se fosse uma coisa, é uma coisa, vamos dizer, complexa. Fio, eu acho que é a última geração de coisas de fio. Rapaz, são quilômetros e quilômetros de fio, tudo piso elevado, entendeu? Mas tem tudo, a esquadria, e tem os normas, por exemplo, a esquadria é dupla para poder abrir em cima, ventilar ou fechar para esquentar, dependendo do inverno, etc. Mas aí não pode ter comunicação entre o primeiro andar e os outros andares por causa de incêndio. Então tinha umas tampas que qualquer alarme de incêndio, as tampas fechavam toda para a chama não subir pela esquadria. É um negócio... Ó, Fernando, de outro Luiz Ricardo Júnior está dizendo que você tem que escrever um livro sobre essa experiência, e aí eu complemento outras experiências também que você tem. Eu aí queria fazer um comentário, aproveitar o que o Ricardo escreveu. Nós da Chapa 1 do CAL, a gente tem uma das propostas nossas de trabalho é todo mês convidar um arquiteto para a sede do CAL, mas com transmissão online para os que não puderem ir para a sede do CAL, para a gente ouvir todo mês um arquiteto, colega nosso, que tem história para contar, como o Fernando tem. Ou seja, o CAL precisa registrar, precisa gravar essas conversas com os arquitetos importantes da Bahia, para a gente ter isso no arquivo, e os jovens precisam ouvir. Fernando Peixoto tem muito que falar para a turma jovem, tem que falar. Tem muito que a gente aprender também. Ou seja, e aqui na Bahia, por uma questão de inoperância, porque é muito positivo fazer isso e não é nada complexo, não é? Eu tenho certeza que vários colegas nossos, Fernando, vão ter interesse, como você está falando aqui para a gente, vão ter interesse de participar, de colaborar, de falar para os jovens. Só precisa se tomar iniciativa no CAL e criar uma rotina de todo mês ter uma palestra num determinado dia, num determinado horário, e aí as pessoas, nós somos mais de 6 mil arquitetos em todo o estado da Bahia, não é? Os arquitetos vão se ligar de qualquer lugar. E digo mais, uma palestra de Fernando Peixoto não é de interesse só dos arquitetos da Bahia, é de interesse dos arquitetos do Brasil, de qualquer lugar do mundo, né? A gente está falando de projeto na Suíça, a gente está falando de Fernando representar o Brasil na Bienal de Veneza. Essa arquitetura de Fernando, ela é uma arquitetura internacional, de qualidade internacional. A gente precisa, de fato, ter uma mudança de posição para valorizar a profissão do arquiteto, valorizar os arquitetos, registrar a história da arquitetura na Bahia.
e esse é um dos trabalhos nossos, que se a gente ganhar, lógico, da chapa 1, eu e Fernando estamos aí nessa chapa, a gente quer, a eleição é dia 15 de outubro. Fernando, eu recebi a notícia aqui que nosso tempo está chegando ao fim, né? A gente tem mais alguns minutos, porque o Instagram tem tempo limite. Conta aí pra você. O pessoal é inteligente, desliga. Já falou demais, desliga essa zona. Exatamente. Eu queria que você falasse. Ia passar a noite inteira. A gente fica e já tivemos conversas extremamente longas e positivas. Fernando, fala pra gente aí. Eu queria que você falasse agora do seu maior hobby, que eu acho que é o veleiro, né? Que é o seu veleiro, que você também projetou o seu veleiro, né? Fernando não projeta somente a edificação. Fala aí da sua experiência como velejador, que eu acho que também é muito importante para as pessoas tomarem conhecimento. Rapaz, eu sou um pessimista, primeiro. Então eu não sou bom palestrante para estudante, porque eu já fui fazer umas palestras aqui, Mila, minha filha, que é professora, me chama, e eu chego lá, esculhambo, digo, rapaz, desistam enquanto vocês têm tempo, porra, tá certo? Não leve isso adiante. Pode. Bom, na verdade, eu tive a chance de sair da Bahia. Eu podia ter ido para São Paulo. Teve um dado momento que eu podia ir para o exterior, inclusive. Exatamente. E o que me manteve na Bahia foi a Bahia todos os anos. Excelente. Tá certo? Porque era uma coisa fantástica. Você podia sair com, sei lá, 1 hora velejando, você parava no lugar e não tinha ninguém em volta. Que eu acho que o grande luxo é a solidão. Em resumo, quando você sabe que eu sempre digo, na Bahia não tem rico, tem abonado. Você sabe qual é a diferença entre rico e abonado? Rico compra os terrenos todo em volta da casa dele, para nego não fazer prédio olhando para a casa. E abonado vende a casa para fazer prédio. Tem uma diferença bastante. Então a Bahia de Todos Santos era uma coisa fantástica para barco, tinha poucos barcos, tá certo? Tinha uma tranquilidade, uma segurança. E hoje eu acho que isso é parte da história, isso não existe mais. Eu comprei aquele terreno da Marina, né? Eu e Félix Mendonça, etc., porque a gente sonhava em fazer uma Marina. A Marina da Contorno, né? Para quem não sabe. A Marina da Contorno, que é projeto. Projeto Fernando. Mas eu acho que, vamos dizer, pessoalmente foi um erro terrível. Porque popularizou a náutica. E a náutica hoje é axé music do som virado na porra, mesmo para não deixar ninguém sossegado, tá certo? E fora que o jet ski rodando assim em volta do seu barco. Pô. Então, vamos ver. Hoje eu acho que mudou completamente, tá certo? A Bahia continua sendo um lugar maravilhoso para velejar, etc. Mas no sentido de, vamos dizer, de usar o barco como casa de veraneio, casa de praia, ficou muito mais complexo. Porque você não tem a tranquilidade e não tem a segurança. É uma intranquilidade juntada com segurança. Então, na verdade, eu fiquei da Bahia por causa disso. Porque velejar sempre, os meninos eu criei tudo a bordo, né? Todos cresceram dentro de barco. E agora, a terceira geração, os netos, tem uma neta e um neto. E o neto é virado no campeão sul-americano. Você já tem neto premiado, né? Você já tem diz que vai fazer campanha olímpica. Bom, filho de Mila Peixoto, também arquiteta. Filho de Mila. Mas que eu não me meto. Porque meus filhos de primeira... O neto é o filho de segunda instância, né? Os filhos de primeira instância nunca velejaram nesses barquinhos e tal. Porque eu tinha muita antipatia ao assunto. Porque bota os meninos para velejar e os pais e as mães ficam lá sacaneando. Quer dizer, botando a frustração em cima do menino, né? Aí quem faz confusão é o pai e mãe. Mas eu acho que o velejar é uma coisa muito saudável. Eu fiz o barco porque eu cheguei a começar, sei lá, não tinha nada que me agradasse, eu digo, eu vou fazer. Você projetou seu barco, né? Projetei o barco. E projetei de olho ouvido, porque hoje o cara projeta no computador, calcula a porra, tudo, eu fiz tudo no olhômetro. E deu bom. E ele tem, o seu barco hoje, ele tem uma lateral que reflete o mar, não é isso? Cromado. É um adesivo cromado. É um grande barco. Fernando, grandes histórias, viu? Grandes histórias.
A gente precisa, nós arquitetos aqui da Bahia, a gente precisa ouvir mais você, a sua irreverência. Fernando já escreveu o livro. Fernando tem espaço também na Rádio Metrópole. Os comentários dele na Rádio Metrópole são Já brilhantes. desisti, rapaz. Já desisti. Mas já porque eu digo, são muito bons. Eu não consigo. Eu acho que quem escolheu com o Chico tem que escolher com o Francisco. E aí fica Chico e Francisco ser inimigo. Pô, já não é meu negócio, não ganho nada com isso, rapaz. Eu já tenho problema suficiente. Mas a gente ganha. Mas a gente ganha, Fernando. Para mim é uma alegria, viu, Fernando, conversar aqui com você. Eu tive o privilégio de ter sido escolhido dentro do grupo da Conexão, da nossa chapa, para conversar com você, e eu fiquei extremamente feliz. Agradeço aí os colegas e principalmente a você por essa conversa. Agora, mas não conte muito comigo, não, porque organizou, eu já fiz. Não, essa live, a gente já conta muito com você tendo ficado aqui 1 hora conversando com a gente. Amigo, um grande abraço para você, viu? Pronto, um grande abraço, você felicidades, parabéns aí pela sua competência e genialidade. Vai lá na Cal ver se bota aquele negócio para funcionar. Vamos tentar, vamos todos juntos. Um grande abraço, felicidades para você. Ok, valeu. Um abraço para todos. todos. Tá bom, meu senhor. Valeu, Valquinho. Tá bom, tchau, tchau.